Boa noite, gente. É, como sempre, né? Sempre uma honra estar aqui compartilhando com vocês alguma palavra, algum ensinamento que a gente busca e, e sempre é sempre desafiador, mas sempre muito prazeroso preparar o material, porque é onde a gente mais aprende, né? A gente aqui que dá aula, que se vira, que dá aula na segunda, dá aula na terça, a gente aprende tanto fazendo as aulas que é impressionante. E justamente numa das aulas dos jovens da segunda-feira, depois a gente falar da lei da justiça, da lei da ação e da reação, da lei da liberdade, surgiu-se esse ponto de entender melhor a justiça divina e o perdão, principalmente. E aí eu pensei, puxa, especificamente da justiça divina, não faz muito tempo que eu dei uma palestra aqui. Então, quem quiser ver no nosso canal do YouTube, tá lá a palestra. É, mas eu quis abordar hoje um pouco mais sobre o perdão. Que é curioso, quando a gente fala da justiça divina, o perdão não faz parte dela. Então, mas como? Como que o perdão não faz parte da justiça? Vamos entender um pouquinho. Mas só para dar uma relembrada, tá? Nós vamos passar um pouquinho para entender o resuminho aqui da justiça divina, de como funciona. Mas o primeiro ponto interessante é, é entender por que a gente erra. Alguém fala por que a gente erra? Porque a gente é humano. Certo? Tá certa a resposta. Né? A gente erra porque nós estamos aqui num plano de provas e expiações. Nós estamos aqui no momento de imperfeição. Aquele momento de errar. A gente vai errando, vai dando cabeçada na vida e vai conseguindo avançar um pouquinho. E é curioso que tem dois ditados que eu gosto bastante, que tem tudo a ver com o espiritismo, que mostra muita coisa da lei do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito. O primeiro deles é esse: quem planta vento, colhe tempestade. E esse é o curioso disso. Porque o livre-arbítrio, ele é uma das questões mais importantes do plano espiritual. Dali da concepção, de organização espiritual, o livre-arbítrio, ele é muito respeitado. Então, ou seja, a nossa opinião, a forma como nós vamos agir, ele é muito respeitado. Por mais que quando a gente vai lá no livro dos espíritos, que eles falam, os espíritos influenciam a gente, o Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem, mais do que vocês imaginam. Influenciam, mas a decisão final sempre é nossa. E a responsabilidade sobre ela também é nossa. É por isso que quem planta vento, colhe tempestade. Mas ninguém está te falando que você tem que plantar. Você é livre para plantar o que quiser. A semeadura ela é livre. A semeadura é livre, mas o plantio é obrigatório. Nós somos livres para fazer o que quiser. Só que aguenta a consequência. É essa a lei da causa e efeito. Quando a gente pensa na lei da justiça, amor e caridade, na lei da liberdade, ou seja, leis que regulam o universo inteiro, é basicamente isso que fala. Nós, do plano espiritual, não vamos orientar você, perdão, nós não vamos fazer você fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente está lendo aqui em livros espíritos que contam de resgates e contam de questões, e a gente fica, por que não chegou Jesus lá, apareceu lá na Segunda Guerra, apareceu do nada lá na Europa e falou que haja paz. Ponto, acabou o problema, né? Mas assim, seria fácil. E seria até injusto, porque não foi ele que causou o problema, fomos nós. Então, por isso que essa ditado popular ele é muito bacana, porque ele fala,
Dai a César o que é de César. Se é você que causou o problema, você que vai ter que cuidar. Quem pariu Mateus que um vale também, né? Tem essas várias. Se eu for ficar aqui só falando de ditado popular, a gente vai ter várias. Mas isso é muito interessante. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E o curioso é que durante a nossa vida nós vamos encontrar pessoas diversas. Pessoas que estão em fases diferentes do que a gente está. Estão em momentos de vidas diferentes do que a gente está. Tem gente que vai estar na semeadura, mas tem gente que vai estar na colheita. E considerando que nós estamos aqui num plano ainda de muitos erros, ainda de muitas bateção de cabeça, né? A probabilidade das pessoas ainda estarem colhendo sofrimentos, colhendo plantios errados, é muito grande. E nem sempre a colheita ela é imediata. A colheita ela pode ser por tempo depois e pode ser principalmente em outras vidas. Então, provavelmente, uma pessoa que nós estamos encontrando hoje, que está, digamos, nessa fase de colheita dos seus atos, muito provavelmente a gente está colhendo e plantando no mesmo momento, mas que está, seja, colhendo o que plantou, a semeadura foi em outra vida. Como é que a gente vai julgar então? Se a gente não sabe nem o que aconteceu com essa pessoa. Então, é essa o ponto interessante disso, porque nós não temos condição de saber. E a resposta é fácil, porque não cabe a nós julgar. Então, entender um pouquinho o que é justiça. Justiça, agora estamos falando aqui, justiça nossa, justiça humana. E muitas vezes a gente confunde justiça com, vou falar frases que vai fazer fácil, vai ser fácil para a gente entender. Ah, a justiça foi feita. Que se faça justiça. Geralmente, nessas situações, é, na verdade, vingança. Eu não estou preocupado que a pessoa foi presa. Geralmente, quando alguém fala isso, que a justiça foi feita, alguém vai lá e mata o outro. É porque o outro morreu. Ah, mas não foi bonzinho, não morreu um bonzinho aqui. Aí eu estou satisfeito que a justiça foi feita. Então, isso nada mais é do que uma pouquíssima evolução do olho por olho, dente por dente. E é por isso que Gandhi disse que olho por olho e o mundo acabará cego. Se a gente manter essa regra de olho por olho, dente por dente, só vai haver cegos e banguelas no mundo. E o ciclo não acaba. E o curioso para a gente entender como é que surgiu essa lei. Essa lei surgiu lá, a lei de Italião, na verdade, ela é de 3.700 antes de Cristo. Mas o que acontecia antes dela ser criada? Tinha uma aldeia, e aí essa pessoa dessa aldeia ia lá, maltratava, batia na pessoa da outra aldeia, no filho da pessoa da outra aldeia. Aí essa família dos ofendidos, da vítima, ia lá na outra aldeia e matava a família da outra aldeia inteira. Destruía a casa. Ou seja, a reação era muito pior do que a agressão. E aí veio essa lei para dizer: olha, vamos lá, vamos pelo menos limitar a vingança. Ou seja, nós saímos de um estado brutal para um estado um pouco menos brutal, mas ainda é brutal. E é esse o ponto que a gente tem que refletir, porque 6.000 anos se passaram e muitas vezes a gente está aplicando a mesma lei. Na nossa cabeça, justiça é isso. E justiça não é isso. Principalmente a justiça divina. A nossa humana é criada por humanos, aplicada para humanos, vamos dizer, humanos encarnados também, não é mais? É por isso que, e ela é feita no momento da lei. É, para essa sociedade eu aplico essa regra, para aquela sociedade, daqui a 200 anos eu aplico outra regra. A de Deus não.
A justiça divina, ela sempre foi assim. Porque ela vem de Deus. E Deus, ele é imutável. Na justiça humana, o que nós temos é quase um ciclo infinito do ódio. O agressor agride a vítima vai lá e agride o agressor. Nesse ciclo, na bem da verdade, é como se eles estivessem presos, acorrentados um ao outro, até que o ódio os separe. O ódio aqui é mais forte que o amor, porque muitas vezes a vítima vai querer vingança e aí acaba gerando um ciclo, porque já não sabe mais o que está acontecendo, quem que está ali matando quem, porque já gerações estão se matando, já gerações estão se odiando. E ninguém nem lembra mais do começo. Então esse ciclo ele precisa ser quebrado por alguma coisa. Senão ele vai ser infinito. Porque se eu dizer, eu vou te perseguir até os final dos tempos, e a gente descobre que não tem final do tempo, e a nossa alma ela é infinita, a gente não só vai viver para isso. E quantas histórias que a gente escuta de espíritos que estão há anos, séculos, brigando até hoje. Encarnações e encarnações, e ainda não conseguiram passar do ódio, transformar esse ódio. Por isso esse ciclo precisa ser quebrado. O ódio, ele aprisiona. A justiça divina vem para dizer que este ódio precisa ser quebrado. Mas não ser quebrado com uma punição. O Kardec, no livro Céu e Inferno, ele tem um capítulo que fala o Código Penal da Vida Futura. Muito influenciado na época, que foi justamente nessa época que surgiu os códigos penais do mundo, século XVIII. Kardec era amigo desse pessoal e colocou um capítulo dentro do Céu e Inferno do Código Penal da Vida Futura. E ele fala que a justiça divina ela é composta por três itens. Três fases, digamos assim. Primeiro, o arrependimento. Não está dando para ler, gente. Depois, a expiação. Depois, a reparação. O agressor, ele precisa arrepender. Não necessariamente nessa ordem, mas ele precisa passar por todos esses pontos. Ele precisa se arrepender daquilo que fez. Porque se ele não se arrepender, ele não vai conseguir passar para a próxima fase, que é espiar. E espiar é estar na pele do outro. Não necessariamente na pele do agressor, literalmente. Seja reencarnando, mas na situação que o agressor passou. Só assim que ele completa o ciclo de arrependimento, ele entende a dor que ele causou, para ele conseguir reparar o dano que ele fez. E aí, quando a gente pensa nessas situações, é como se a gente, no momento ali da agressão, a gente tivesse dois caminhos. Né? Então, quando alguém te agride, eu tenho dois caminhos para seguir. O primeiro deles é, pode deixar, eu vou fazer do meu jeito. Agora eu sou um vingador. Eu vou atrás dessa pessoa. Eu vou me vingar. Não importa a consequência. E isso acaba virando o motivo da sua vida. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos? Acho que cada um que pode ter um exemplo de pensar, para a gente ver como que isso ainda é muito próximo da gente, de pessoas que o ódio se tornou o motivo da vida dela. Que perseguir o outro, que odiar o outro, era o motivo. Tem uma pessoa que eu conheço que passou a vida inteira odiando, e aí na hora que a, o confrontante morreu, ele falou: o que eu vou fazer agora? Ficou abalado. O Chico tem uma história assim também, que ele conta, né, que chegava lá, o cara começou a frequentar o centro e falava: eu quero me vingar. Eu quero. Ele queria tocar fogo na casa da pessoa. E ele queria se consultar com o Dr. Bezerra.
E o Chico recebia orientações do Bezerra de que era para ele refletir e se acalmar. E com isso, foi indo, até o ponto que ele chegou um dia muito triste. E o Chico perguntou para ele: o que está acontecendo? Tão triste assim. Ele fala: acabei de passar na casa do meu agressor e vi que tá tendo o velório dele. E curiosamente eu estou muito mal. Ele falou: então senta e reflita. Porque isso vira o motivo da pessoa. Então, é esse o caminho. Do meu jeito. Pode deixar que eu resolvo. E aí sinto lhe dizer que esse nosso jeito não tá dando certo. Porque a gente está tentando fazer isso aqui, ó, há séculos. E não estamos chegando a lugar nenhum. Esse método, eu vou fazer do meu jeito, eu vou ser um vingador, cria o obsessor. Cria inimigos, cria mais pendências. O Haroldo falou, cria família, sogra. Só que minha sogra tá aqui. Então, esse jeito não tá dando certo. Esse jeito só traz problema. E vamos dizer, qual a diferença entre o agressor e o agredido nesse momento? Quando a vítima resolve sair para se vingar, ela é a mesma pessoa, não tem diferença nenhuma do agressor. Se ela não tem diferença, então não é bem por aí que a gente tem que resolver, porque a gente veio aqui na Terra para um propósito só: evoluir. Só isso. Evoluir o mundo? Não. Salvar o mundo? Não. Os missionários talvez tenham isso. Aqueles espíritos que vêm em missão talvez tenham essa função de trazer paz para mais gente do que nós. A nós aqui só viemos para a maioria de nós viemos para a missão de nos evoluir. Se o nosso ao redor evolui junto, ótimo, porque provavelmente é isso que vai acontecer. O outro jeito é o jeito de Deus. O outro jeito de resolver isso é pegar o seu problema, levar para o juiz e fala: juiz, resolva. Entrei com o meu processo lá, esse não precisa contratar advogado. Mas entrei com o processo e falei: agora o juiz, você vai decidir. A única pessoa que pode, capaz de decidir isso é Deus. Eu vi hoje uma notícia, que uma entrevista do padre Haroldo, que tem o atendimento lá perto da Cracolândia. Haroldo? Não. Como que ele chama? Padre Júlio, isso. Padre Haroldo era meu professor de direito canônico. É, Padre Júlio Lancelotti, ele fala, alguém perguntou para ele sobre uma situação, ele falou: desculpa, eu não tenho procuração de Deus para jogar ninguém. Eu aqui, inclusive como sacerdote, eu só tenho um compromisso: seguir as regras que Jesus me disse, que era amar ao outro como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Eu achei muito inteligente isso. Eu não tenho procuração de Deus para julgar. Ninguém tem. Só que a gente julga. A gente adora julgar. É a coisa que a gente mais gosta de fazer. É julgar e odiar. E tentar se vingar. Porque a gente, inclusive, filmes, histórias, novela. Quem se dá bem é quem está se vingando. Os Vingadores, né? A Carminha, não, a Carminha era todos eles estavam se vingando, porque na época do plantio tá todo mundo bem, tá todo mundo que cheio de si, porque agora que eu tô trilhando o meu caminho e vou me vingar. Inclusive isso é bem visto na sociedade, aquele que vai atrás da vingança. Só que a colheita depois é dura. É por isso que o Haroldo Dutra, né, juiz de direito, ele fala, muito bacana isso: perdoar é esquecer.
E esses dias eu comentei isso, falei, não, perdoar é deixar pra lá. Não, não é. Perdoar não é esquecer. Porque se fosse isso, pessoa com amnésia seria uma pessoa com mais paz no mundo. Já estaria em plena evolução espiritual. Se ela esqueceu de tudo, ela não tem mais problema para resolver. Não é assim. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sofrer. Pode demorar. Pode demorar. Por isso que às vezes a nossa mente acaba esquecendo. A gente acaba jogando para debaixo do tapete, porque eu não vou olhar para aquilo, porque hoje eu não tenho condições de olhar para aquilo. Tá tudo bem, mas uma hora você vai ter que olhar para aquilo. Uma hora você vai ter que tirar aquela sujeirinha debaixo do tapete e falar: agora eu vou te arrumar. Agora eu já tenho condições e sou forte para tomar essa decisão. Tá tudo bem. A gente pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 3 encarnações. Mas uma hora a gente vai ter que enfrentar isso. Que se a gente não enfrentar, o mundo vai jogar na nossa cara. E aí vai ser pior. Perdoar é ressignificar aquilo que nos está causando dor. Para não causar mais dor. Nesse livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, chamou Despertar do Espírito, ele fala: a justiça divina jamais embaraça ou impede o esforço de quem deseja recuperar-se de quaisquer comprometimentos. Antes, oferece os recursos hábeis para que o desenvolvimento espiritual se expresse da melhor maneira possível. Porque o amor viceja em todas as ocasiões e circunstâncias, facultando a realizações dos magnos objetivos existenciais. Os espíritos não vão tomar decisão pra gente. Lembra lá do começo que eu falei do livre-arbítrio? Eles não vão pegar na nossa mão e falar, faz isso, faça aquilo. Da mesma forma que eles vão nos influenciar para certas coisas, mas eles vão dar um ótimo empurrão na hora que a gente decidir ir para frente. Que é isso que ela fala aqui no começo. Jamais embaraça, ou seja, jamais atrapalha ou impede. Antes, oferece recursos hábeis para quem quiser seguir adiante. E aí, eu até agora estou falando do ódio, estou falando da coisa e não falei do perdão. E é muito interessante, porque quando a gente fala da justiça divina, a gente fala que, né, o agressor ele tem que se arrepender, ele tem que espiar e ele tem que reparar. Agora, o poder do perdão só cabe a uma pessoa, a vítima. Só ela tem esse poder de perdoar. Não é o agressor. E é por isso que não faz parte da justiça divina. Está aqui. A justiça divina está aqui nesse quadro. Desse lado aqui, para quem está em casa, do lado esquerdo. Perdoar é um poder da vítima. Porque se perdoar fizesse parte da justiça divina, significaria dizer que quando eu desse o perdão, André me bateu. André me causou um mal. André vai ter que se arrepender. André vai ter que espiar. E vai ter que reparar o mal que ela fez. Ah, mas eu vou lá e perdoo a Andréia. Eu perdoei de verdade. Aquilo para mim não significa mais nada. Eu já lembro daquilo sem dor. Ainda assim ela vai ter que reparar. Que é essa que é a justiça divina. Por isso que o perdão não faz parte. Talvez o perdão a ajude profundamente a melhorar. Mas ela ainda vai ter que passar por todas as etapas aqui e vai ter que reparar. Porque o mal que ela causou não foi só para mim. Foi para ela, foi para pessoas ao meu redor, foi para toda a humanidade. Por isso que o ciclo, às vezes, de ação e reação, de expiação, ele não necessariamente ocorre no mesmo círculo da vítima. O plano espiritual, ele tem uma logística muito boa, ele vai lá e coloca as pessoas com situação que precisam espiar para pessoas com situação que precisam aprender. Não necessariamente elas vão ter relação uma com a outra. Na maioria das vezes tem, mas não necessariamente. É por isso que perdão ou perdoar é libertador. É quebrar aquele ciclo de ódio. É
eu vou fazer a minha parte, eu vou quebrar isso. E eu não vou ser um vingador. Eu, vítima, não vou carregar esse peso adiante. No, Lá no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, a Patrícia comenta, traz o relato de um espírito que eles eram irmãos e um matou o outro com uma facada. E aí ele fala: ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão e eu o perdoei de coração. Tá vendo o perdão? Ele ainda se encontra encarnado e se arrependeu com sinceridade. Mas, entre nós, houve tantas ofensas que teremos que estar juntos de novo para atar laços de afeição. O perdão não basta, eu ainda preciso espiar, eu ainda preciso me arrepender. Essa que é interessante. Que eu me pergunto, quem que é o mais forte? O agressor ou a vítima que perdoa? A vítima que perdoa. É, precisa ter muita força para perdoar. De verdade. A gente não foi preparado. Nossa cultura é de exaltar o agressor, de exaltar o vingador. É fazer 6 filmes dos Vingadores. No documentário do Chico Xavier, que ele tem no Star Plus, tem a história de uma das diretoras do centro lá de São Leopoldo, que ela conta, ela é uma das diretoras, e ela perdeu um filho. Justamente ela perdeu um filho num acidente com a babá. A babá estava levando o filho numa bicicleta, o filho caiu e o filho morreu. Imagina a dor desses pais, um filho criança, né? E apesar disso, por muito tempo ela ficou muito reticente em levar essa história para o Chico. Ela era amiga dele, né? Trabalhava ali no centro. Ela ainda ficou, ela falou: "Não, eu sou dirigente espírita. Eu tô aqui em entendimento. Tem gente muito pior que eu não vou levar, eu vou dar conta sozinha." Mas chegou no momento que ela estava sentindo tanta dor que ela resolveu falar com o Chico. E assim que o Chico olhou para ela, ele virou para ela assim: "Minha filha, você já perdoou a babá?" E pior, você já agradeceu a babá? Você tá doido, né? Como assim? Você tá pedindo pra eu agradecer a pessoa que matou meu filho? Que deixou meu filho morrer? Perdoar, até talvez eu possa pensar. Não sei se eu tô preparada, mas agradecer? Ele falou: é. Porque já tinha uma programação disso acontecer. Mas agradeça que foi ela e não vocês que presenciaram o fato. Porque se fosse vocês, vocês não teriam aguentado. É ela que agora tá carregando o fardo que era de vocês. Lembra do plantio? A gente não sabe. A gente não tá vendo quem plantou. A gente não tá vendo o que foi plantado. A gente provavelmente está vendo só a colheita dos outros. E a gente não tem como julgar. É claro que é uma história muito forte, mas e que precisa de muita força para poder entender isso. Mas a gente simplesmente não entende a justiça divina. A gente não entende os detalhes. Então não cabe a nós sair por aí julgando. E aí eu vou ler agora uma mensagem do Emmanuel que dá uma resumida em tudo isso, né? Sobre o perdão. Ele fala: efeitos do perdão. Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes que nos cabe salientar: os resultados dele sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Muito frequentemente, interpretamos o perdão como sendo simples atos de virtude e generosidade em auxílio ao ofensor, que passaria a contar com a absoluta magnanimidade da vítima. Porém, que a vítima nem sempre conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberdade que lhe flui do comportamento. Porquanto não nos é dado penetrar no íntimo mais profundo um dos outros. E por outro lado, determina a bondade que se reledem o esquecimento dos detritos de todo o mal. E é isso que a gente pensa, né? Eu estou perdoando é um ato de boa vontade, é um ato, às vezes, até de orgulho. Ah, aquela pessoa, ela é excepcional, então ela perdoou.
Não, aquela pessoa tá sofrendo pra caramba. Urge perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco. Perdão liberta. Mal, não venha me pegar. Eu não vou ser um propagador mal. Eu tô me libertando. Ao mesmo tempo que nos desvencilhamos dos laços suscetíveis de apressar-nos a ele. O ódio, ele nos prende como uma algema. Pondera semelhante realidade e não admitas os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa, que destroem a existência ou corroem as forças orgânicas, arremessando a criatura para a vala da enfermidade ou da morte sem razão de ser. Nosso corpo não foi preparado para odiar. Organicamente, a gente não foi preparado para odiar. E aí surgem as gastrites, né? Todos os problemas estomacais, muitos problemas mentais, fisiológicos. Efetivamente, conhecerá muitas vezes a intromissão do mal em teu caminho. Mormente se te consagras com diligência e decisão à seara do bem, mas não te permitas leviandade de acolhê-lo e transportá-lo contigo, à maneira de lâmina enterrada por ti mesmo no próprio coração. Ante ofensas quaisquer, defende-te, pacifica-te e restaura-te, perdoando sempre. Nas trilhas da vida, somos nós próprios quem acolhe em primeiro lugar e mais intensivamente os resultados da intolerância quando nos entrincheiramos na dureza da alma. Sem dúvida, é impossível saber, quando venhamos articular o perdão em favor dos outros, se ele foi corretamente aceito ou se produziu vantagens que desejávamos. A gente não tem esse controle. Entretanto, sempre que nos ouvidemos o mal que nos faça, podemos reconhecer de pronto os benéficos efeitos do perdão conosco, em forma de equilíbrio e de paz agindo em nós. Então era esse. Por isso que não à toa, na prece de São Francisco fala, onde houver paz, que eu leve, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E no Pai Nosso fala, perdoar no Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então era isso que eu queria trazer pra gente. Obrigado.